Olá, eu sou Rafael Kiss, diretor de produtos da ADP para a América Latina. Atuo focado no lançamento de inovações no mercado e quero agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco hoje. Estamos começando o segundo episódio da nossa série de webinars sobre como simplificar e agilizar as tarefas administrativas para o seu RH e para os seus colaboradores. Hoje falaremos sobre a forma com que o seu colaborador comunica fatos relevantes da vida dele para o RH. Para falar sobre esse tema tão especial, quero dar as boas-vindas para a Débora, para o Custódio e para o Rafael. Obrigado, pessoal, por aceitar esse convite e por estar aqui para conversar sobre um tema tão presente na gestão de capital humano nas empresas. Por favor, eu peço que vocês se apresentem para o público. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Petri, sou analista de produtos na ADP e eu espero contribuir bastante na nossa conversa aqui hoje, passando um pouco da minha experiência no desenvolvimento de produtos. Olá, pessoal. Eu sou José Rafael. Hoje atuo como coordenador de operações na ADP, com foco ali no atendimento aos nossos clientes. É um prazer participar desse webinar, espero poder contribuir com esse bate-papo, trazendo um pouquinho da percepção dos nossos clientes para essa conversa. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Renato Custódio, sou gerente de UX aqui da ADP, né? Então já venho trabalhando há 4 anos com a área de UX aqui na empresa, e basicamente tentando trazer o máximo do envolvimento de usuário nos processos de desenvolvimento, e espero contribuir muito com o nosso papo hoje para mostrar um pouco mais como é que são os bastidores desse desenvolvimento de produtos orientados ao usuário aqui na ADP. Obrigado, pessoal, pelas apresentações. Antes de começarmos com o assunto de hoje, eu gostaria apenas de dizer que queremos que esse webinar seja o mais útil possível para você. Vá assistindo e fazendo perguntas. Compartilhe as suas questões a qualquer momento. Basta inseri-las nas caixas de perguntas no chat, tudo bem? E a gente vai respondendo para vocês. Então vamos lá. Eu tenho perguntas para você ir pensando enquanto estivermos aqui fazendo esse bate-papo. Como os colaboradores na sua empresa comunicam ao RH sobre atualizações que tiveram em sua vida? Nos seus dados, nos seus dependentes. Esse colaborador, ele sabe o quando deve comunicar as coisas para a empresa? Ele sabe se deve comunicar as coisas para a empresa? Hoje, a gente vai falar sobre muito mais do que atualização de dados. Falaremos sobre uma forma reimaginada para essa atualização. Gestores de recursos humanos conhecem bem os impactos que os erros ou atrasos na atualização do cadastro dos colaboradores podem causar. Quando um colaborador solicita uma atualização em seu cadastro ou seu dependente, o profissional de RH pode cometer algum erro, já que o processo tende a ser totalmente manual, onde o profissional de RH está digitando no sistema manualmente as alterações. Mas quando isso acontece, o benefício de convênio médico do colaborador, por exemplo, pode ser recusado, gerando custos para a organização ou prejuízos para o colaborador. Agora, imagine quando o convênio médico de um filho de um colaborador não é solicitado em tempo. Para fazer parte do plano, ele terá de passar por um período de carência e não poderá utilizar o plano em determinados procedimentos. Atrasos também podem ocorrer com um processo tão manual. E talvez esse atraso tenha acontecido porque o próprio colaborador encontrou dificuldades ao entregar os documentos ao RH. Mas como explicar a um pai que seu filho recém-nascido não está coberto pelo plano por um problema burocrático? Ou ainda pior, que ele terá de arcar com custos extras no tratamento. Então, não é só o colaborador que sofre com o atraso, mas também a empresa ao gerenciar toda essa situação. Rafa, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você lida com diversos clientes no seu dia a dia, eu gostaria que você compartilhasse com a gente que outras dores esses clientes acabam sentindo com essa desatualização nos dados dos colaboradores. Ok, Kiss. Bom, é comum a gente ter dados desatualizados dos colaboradores, principalmente daqueles colaboradores que têm mais tempo de casa, né? A desatualização, ela vai desde um endereço errado no cadastro da empresa, que isso impacta diretamente na comunicação funcionário e empresa, trazendo aí N problemas, como, por exemplo, problema ali na geração de um benefício de vale-transporte, como também, como já foi dito por você, impactos na questão da gestão de
benefícios de assistência médica no cadastro dos dependentes. Associar ou excluir um dependente no convênio médico, ele tem que ser feito imediatamente após o nascimento, um casamento, exclusão após um divórcio ou até mesmo o falecimento de um ente querido, né? Pois dessa forma, os colaboradores eles garantem que eles têm o desconto correto na folha de pagamento e principalmente a utilização no momento de necessidade, tá? Um último ponto que eu quero citar, que é recorrente, diz respeito ao cadastro de dependentes para cálculos da folha de pagamento, né? Pois, se não tivermos o dependente cadastrado, o colaborador fatalmente vai ter descontos indevidos na folha de pagamento dele, ou então deixar de receber alguns benefícios previstos em lei, como um salário família, um auxílio creche, uma dedução no imposto de renda, e esses são alguns dos problemas que os nossos clientes relatam para nós quando o colaborador não está com seus dados atualizados. Custódio, eu tenho uma questão para você. A gente sabe que as empresas cada vez mais buscam formas de automatizar os processos burocráticos, como esse de atualização cadastral. Mas de nada adianta se os colaboradores não sabem quando ou como devem solicitar uma atualização, seja porque o processo é difícil, que não sabem como fazer a solicitação, ou simplesmente porque não entendem o impacto de uma informação desatualizada. Você, como alguém que respira a experiência do usuário todos os dias, enxerga que as empresas de tecnologia pecam nesse sentido ao desenvolver funcionalidades? Opa, legal, Cris, legal. Acho que essa pergunta é muito importante e acho que a melhor forma da gente, de fato, endereçar esse tipo de dúvida que a gente tem, né, é que eu acho que faz parte da transformação que a DP vem passando em relação ao desenvolvimento. A gente hoje entende que, como empresa e como uma empresa que impacta a vida de milhões de pessoas, né, a gente tem que partir, né, da construção de um problema muito bem orientado e principalmente entendendo qual é a dor do usuário ali na ponta, né? Então, eu acredito que a melhor forma da gente resolver uma situação de fato, construir uma jornada, uma solução com bastante propósito e bastante conexão com uma possível solução que vá atender a dor do usuário é envolver o usuário no processo, né? Então, a gente fala muito aqui, a gente tem nossos principais produtos hoje já muito orientados a trabalhar com a experiência do usuário de início a fim, né? Envolvendo ele em várias etapas do processo, mas principalmente trabalhando muito a questão do autosserviço, né? Que é entendendo a partir da necessidade desse usuário, né? E também não só do usuário final, o colaborador, mas muitas vezes também de alguém mais técnico da empresa, ou alguém também como um gestor, ou outras pessoas que participam, né, dessa jornada, como é que a gente pode oferecer a melhor solução para essas pessoas e, a partir disso, né, garantir que a gente foque, como eu comentei antes, né, dentro das nossas plataformas em autosserviço, né, como algo que possa ajudar também a facilitar esse processo e, principalmente, direcionar o usuário para que, no momento de dúvida ou algum momento de necessidade, ele tenha, junto de uma solução com bastante clareza, uma boa usabilidade, facilidade de executar essas tarefas que ele está buscando naquele momento, né? Principalmente para não criar nenhuma barreira, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E sim, acaba que as empresas, de certa forma, muitas vezes negligenciam isso, né? Eu acho que hoje já podemos considerar isso como um ponto forte da DP, principalmente se a gente for considerar o nosso produto Service Place dentro do universo de ter algo que está na mão do usuário e o usuário ter bastante facilidade de execução das tarefas, né? Legal, Custódio. Obrigado pelas suas colocações. A gente tem aquela máxima, né? Se você entrega uma tela na mão de um usuário, você tem que explicar essa tela para o usuário, a sua tela não está boa, né? E aí eu entendo que com essa disciplina que você nos ensina aqui, que você mantém funcionando de forma tão consistente dentro da organização, a gente tem... É só olhar os números de adoption da plataforma, né? A gente aumentar centenas de milhares de pessoas utilizando a plataforma em questão de poucos meses é reflexo absoluto de o quão as telas são fáceis de serem utilizadas, não é verdade? Obrigado pelas colocações aí, Custódio. As funcionalidades de administração de RH da ADP foram construídas com o propósito de capacitar pessoas reais para que possam ter sucesso, sejam eles profissionais de RH, gestores ou colaboradores. Quando você capacita o seu pessoal com ferramentas de autosserviço que sejam fáceis de usar, você está promovendo uma redução de riscos e uma simplificação no processo para os colaboradores. Tudo começa com um fácil acesso aos olerites e a todos os detalhes desses demonstrativos de pagamento, que podem ser baixados rapidamente em um formato PDF.
eles também conseguem visualizar informações importantes, como seu informe de rendimento, seu espelho de ponto, e conseguem até bater o ponto. Mas com a ADP, né, o autosserviço vai além de tudo isso. Foi pensando nas principais dores dos nossos clientes, que o Rafa muito bem colocou há pouco, que a ADP desenvolveu a funcionalidade de eventos da vida, que permite que o colaborador possa comunicar fatos relevantes de sua vida ao Departamento de Recursos Humanos de forma automatizada, na plataforma que roda na tela do seu celular, facilitando o dia a dia dos colaboradores e do RH. Agora, eu gostaria de direcionar uma questão à Débora. Débora, é para falar sobre essa inovação que te trouxemos aqui hoje. Conta pra gente, Débora, o que é e por que a funcionalidade de eventos da vida vai mudar essa dinâmica na vida dos colaboradores. Bom, pessoal, a gente sabe que vários eventos acontecem nas nossas vidas, né? Mas será que a gente precisa contar para nossa empresa de todos esses acontecimentos? Então, por exemplo, se eu me casei, será que eu preciso avisar o meu RH ou o meu gestor desse fato? E se eu mudar de endereço, se eu acabar a faculdade, né, me formar? E se a gente acha que a gente tem que informar alguma mudança, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos pensar no novo filho, por exemplo. Digamos que eu quero cadastrar o meu novo filho para adicionar um plano de saúde para ele. Será que eu devo solicitar isso para o meu gerente? Ou será que eu devo ir direto no RH? Ou eu envio algum e-mail, telefone? Sei lá, talvez eu tenha aqui na salinha do RH, levando os documentos impressos. E nessa época de pandemia, né, como é que eu faria isso? Então, a gente percebeu que existiam muitas dúvidas, na verdade, com relação ao que precisaria ser informado, ao quando também e ao como, né? Qual método que eu ia utilizar para fazer isso. Então, nós desenvolvemos essa funcionalidade que nós chamamos de Eventos da Vida. O Eventos da Vida ele vai facilitar muito assim, a vida dos colaboradores, porque ele vai mostrar logo na tela inicial do sistema quais eventos da vida que ele precisa informar para a empresa dele. E até o momento, assim, nós temos 5 eventos da vida que já podem ser utilizados. Os 2 primeiros que eu vou falar um pouco para vocês são o Me Casei e o Novo Filho. Eles podem ser usados para adicionar no sistema um novo cônjuge, um novo companheiro ou um novo filho, e também para associar benefícios a eles, como plano de saúde, planos de odonto. E como vocês podem ver nesse vídeo, quando o colaborador ele entra no evento da vida de novo filho, ele vai começar a inserir todas as informações desse novo dependente. Então, ele vai colocar o nome, a data de nascimento, o número de alguns documentos. E é bem legal que ele também já pode tirar uma foto no próprio celular dele e já enviar para a empresa a certidão de nascimento do filho também, o RG. E no final desse fluxo, então, ele vai colocar todas as informações pessoais, depois os documentos. E no final, ele já vai ver uma lista de todos os benefícios aos quais esse novo filho tem direito. Claro, de acordo com as regras de elegibilidade da empresa, lógico. E ele já vai poder pedir associação por esse mesmo fluxo, né? Então, ele é guiado pelo sistema num fluxo do início ao fim para fazer tudo o que ele precisa fazer com relação à inserção desse novo dependente. E nós também temos outros eventos da vida no momento. Nós temos o Me Divorciei e o Perdi um Ente Querido, que a gente chama, que servem para inativar dependentes. Então, a ideia deles é permitir a remoção de um dependente e também remover os benefícios, né, que porventura estejam associados com esse dependente. E é muito legal que a gente consegue fazer isso de forma privativa, no nosso próprio celular, em casa. Então, às vezes, pode ter um evento de um falecimento, né? Alguma coisa que a gente não quer, talvez, conversar com uma pessoa de RH ou com o nosso gestor. Então, a gente tem a total privacidade para fazer isso do nosso celular, né? E nós temos ainda um último evento da vida, que nós chamamos de Novo Endereço, que ele vai mostrar para o colaborador o endereço atual dele, que está cadastrado na empresa. E aí, com base nisso, o colaborador pode olhar esse endereço e avaliar se é necessário realmente fazer essa mudança. E caso ele deseje prosseguir, enfim, ele vê, né, que o endereço dele esteja desatualizado, o sistema já permite que ele faça tudo ali pelo celular também e já envie um comprovante de endereço para a empresa. Que legal, Débora. Muito interessante, né? Essa autonomia que a gente entrega na mão do colaborador e, mais importante ainda do que apenas a autonomia, né? A forma com a qual a plataforma se disponibiliza para ele.
né, se comunicando em tela numa linguagem que o colaborador entende, né, sem termos técnicos, né? A gente poderia ter colocado ali inclusão de dependentes. Então, o colaborador precisaria interpretar que o processo de inclusão de dependente é o processo que ele utiliza para incluir um novo filho. Só que a forma com a qual a gente disponibilizou isso está conectada com o que realmente aconteceu com aquele cara, né? Com aquela pessoa. Ele não precisa interpretar as informações e entender a terminologia técnica de RH para conquistar aquilo que ele precisa. Aquilo está sendo comunicado para ele na semântica que está acontecendo para ele no momento. Então é muito mais adequado ao colaborador. Muito bom. Fala uma coisa para a gente, Deb. Como é que a vida do RH muda nesse processo? Como é que o RH acompanha essa nova solicitação que o colaborador fez na plataforma? Bom, o RH ele vai ter uma página no sistema da DP que é específica para ele, né? Para que ele possa fazer um acompanhamento dos chamados dos colaboradores por essa página. Então, por exemplo, se um colaborador fizer um evento da vida, o RH vai poder ver esse pedido completo. Assim, ele consegue ver quem que é o colaborador que solicitou e todos os dados que o colaborador inseriu, né? O número do chamado também para acompanhamento. Então, digamos que o colaborador fez um evento da vida de novo filho, o RH ele vai poder ver o nome desse filho, a data de nascimento, os números dos documentos. E é muito legal que o pessoal do RH vai conseguir visualizar os documentos também que o colaborador enviou, né, para fazer a checagem dos dados, ver se está tudo certinho. E, inclusive, fazer o download desses documentos, se ele quiser salvar, enfim, no sistema interno. E pensando um pouquinho, assim, em como é que era o antes, né? A gente sabe que muitas vezes esse procedimento ele era todo presencial. Então, o colaborador precisava levar o documento na salinha do RH, precisava preencher um formulário em papel. E o RH, então, precisava fazer todo o armazenamento e o gerenciamento desses documentos físicos numa sala e ainda pegar e inserir todos os dados no sistema de forma manual, que a gente sabe que pode levar a erros também. Ou então a gente tem relatos de isso acontecer via e-mail, que a gente sabe que é bem comum. Então o RH precisava fazer um gerenciamento desses e-mails, acompanhar a chegada, né? Não podia, de repente, perder um e-mail ali. Então precisava ele mesmo salvar esses documentos, organizar os pedidos e também inserir as mudanças no sistema depois disso tudo, né? E lembrando, como nosso colega José falou, que essas informações elas precisam estar no sistema, porque elas influenciam diretamente na folha de pagamento. Então, elas precisam ser consideradas no cálculo da folha. E agora, então, a principal mudança que o Eventos da Vida trouxe, né, para o RH é que o RH só precisa fazer a validação desses pedidos e não mais o gerenciamento dessas informações, esses e-mails e o armazenamento. Então, ele ficou apenas com a etapa de aprovação, né? E com isso, claro, o RH ganha tempo e ele pode focar em outras atividades. Que legal, Débora, que maravilha. Então, a gente está falando aqui que o colaborador, né, ele tem na mão dele, no celular dele, algo que fala a língua dele, algo que a semântica de comunicação está conectada com o real fato que está acontecendo na vida dele no momento. E que, uma vez que esse próprio colaborador digita os seus próprios dados e anexa os documentos comprobatórios dos fatos que ele está comunicando no momento, nenhuma outra digitação é necessária. Os dados vão correr por um processo de aprovação, e aí é interessante dizer que esse dependente inserido no celular e aprovado pelo RH num processo de verificação vai ser automaticamente agregado àquele colaborador até no e-social. Então é um ciclo completo, né? Assim como o módulo de benefícios que está atrelado ao Eventos da Vida, do qual a gente falou no primeiro episódio dessa série, né? Esse módulo de benefícios vai integrar-se já com o operador do benefício. Então não será sequer necessário que você vá ao sistema da operadora do benefício para colocar esse novo beneficiário, vamos dizer assim, não é? Então, uma digitação feita pelo colaborador e aprovada pelo RH numa tela de usabilidade alta, vai fazer com que os dados do e-social aconteçam, vai fazer com que todos os dados no sistema de RH aconteçam, vai se integrar com o sistema de benefício. Então, é uma jornada realmente digital de fim a fim, que muda completamente a vida do colaborador e do RH no tocante às atualizações de dados cadastrais. É realmente uma coisa muito interessante. Muito obrigado, viu, Débora? Legal. Custódio, agora eu vou voltar ao questionamento a você.
né? Agora que a gente já sabe como é que funciona Eventos da Vida, conta pra gente qual foi o processo da ADP para desenhar essa funcionalidade dessa forma. Legal, Kis. Acho que, bom, primeiro que eu acho que a explicação que a Débora deu ficou bem clara, assim, para a gente entender como essa funcionalidade tem realmente um diferencial, né, de entrega hoje no mercado e justamente por trazer essas qualidades, né, de um produto completamente focado em autosserviço, né? E eu acho que isso, eu pego esse gancho para justamente trazer a resposta no sentido de que eu acho que hoje, como produto digital ou como empresas que trabalham no mercado de tecnologia, como é o caso da ADP, a gente acaba impactando muito a vida das pessoas e muito através desses universos de tecnologia que hoje são ou um computador, né, as interfaces, ou um smartphone, depende de como a pessoa vai acessar. E eu acho que isso, de certa forma, às vezes fica um pouco tangente, né, nesse processo todo, mas ele tem um papel fundamental, porque a gente impacta a vida dessas pessoas num nível muito profundo, né? Então, naturalmente, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. E a responsabilidade que a gente tem é de como a gente vai impactar a vida dessas pessoas de uma forma que seja menos prejudicial ou que possa trazer algum tipo de problema, né? Porque, no final das contas, a gente quer melhorar a vida delas, né? E não prejudicá-las, né? Então, isso é super importante, né? E isso também eleva o desafio para um nível muito alto, assim, né? Então, acho que um ponto importantíssimo que até tu comentaste, que é essa questão de tentar humanizar o produto, né? A questão de trabalhar uma mensagem mais próxima do que o colaborador possa entender, do que ele possa fazer com que aquela atividade não se torne um problema, mas sim uma solução de fato para ele. Então, isso é um trabalho realmente muito importante. A gente leva isso muito a sério no nosso processo de desenvolvimento de produto digital, né? Isso não é só da área de UX, todas as áreas juntas, né, trabalham nessa direção, de transformar os produtos. Mas, falando um pouquinho mais sobre como é que a gente chega nessa solução, porque não é fácil, né, de desenvolver uma coisa. Não é simples, né, fazer algo simples, né? É importante ter processo, né? Então, a gente tem aqui processos de desenvolvimento muito bem estabelecidos, né? E a gente geralmente começa com uma etapa muito importante de discover, né? A gente chama de uma etapa de descoberta, onde a gente tenta, de diversas formas, não existe uma fórmula exatamente pronta para todos os projetos, mas a gente tenta, ao máximo, se certificar de que a gente está atacando, principalmente, os problemas certos e envolvendo as pessoas e as pessoas certas para tentar achar o melhor caminho de solução, né? E isso passa por uma análise muito forte de tecnologia, então a gente tenta sempre avaliar a tecnologia, isso vai desde lá do início do produto, como nessas funcionalidades específicas. Então, falando de Eventos da Vida, teve todo um trabalho muito legal, assim, de analisar como é que a gente pegaria peças recortadas de diversas áreas do produto e transformaria isso numa experiência que vai de início ao fim, guiando o usuário pela mão. A gente brincou muito ao longo do desenvolvimento, que o nosso principal mantra seria: eu tenho que pegar o usuário pela mão no início do processo e levar ele até o final, mas deixar isso muito suave, muito, muito tranquilo para ele conseguir executar essas atividades. Então, isso foi um mantra da nossa etapa de Discovery. A gente conseguiu, através disso, também fazer algumas entrevistas, e aí, de novo, reforço aqui uma parte do processo de UX muito importante para esses projetos, que é a gente tenta conversar e entender no lado do usuário. E quando eu falo usuário aqui, eu falo também do pessoal de RH, do gestor, dos stakeholders, dos clientes, para entender qual é a dor deles hoje, para transformar isso em possível solução. E aí depois a gente parte para uma etapa já de definição mesmo. Então a gente coleta todas essas informações, vem para casa, né, vem para dentro do nosso QG, distribui uma série de atividades entre os times para poder validar essas nossas hipóteses. E uma das principais tarefas que a gente executa aí, é uma que vocês vão poder ver no vídeo aí, é a etapa de teste de usabilidade, onde a gente faz questão de pegar a nossa hipótese e levá-la para o mercado para validar. Mercado aqui, no caso, seria uma área controlada, óbvio, né? São algumas pessoas que a gente escolhe dentro de alguns clientes para ver se essa solução que a gente está desenvolvendo, que a gente entende como uma possível hipótese de solução para o nosso problema, tem de fato aderência, né? Se ela vai trazer a solução, se ela vai conseguir, de fato, performar como a gente imagina. E essa etapa é fundamental, porque é nela que a gente consegue sentir se nós estamos realmente acertando a mão aí no nosso processo, né? O que no caso do Eventos da Vida foi
foi com muito sucesso que a gente executou essa tarefa, e a gente voltou muito confiante a gente já estava bastante confiante antes, mas com essa validação a gente voltou muito mais confiante, né, que a gente estava acertando a mão. E depois disso a gente continuou esse processo, claro, de desenvolvimento e outras entregas que a gente tem dentro do nosso processo e fluxo aqui, né? Mas acho que esse é o principal ponto, assim, para deixar mais claro como é que surge essa ideia, como é que a gente conecta os pontos, né? E, de novo, reforçar muito para a audiência aí que a gente tem esse DNA que nós estamos transformando, na verdade, né, nesses últimos anos, de considerar muito o usuário do outro lado, né? Porque essa é o que faz a roda girar, né? Se nós não tivermos um propósito, claro, alinhado com quem vai utilizar o produto, isso talvez o ciclo não fecha, né? Então a gente foca muito e fortalece muito esse pilar cada vez mais na DP. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, Custódio? É interessante ver que, para que a gente tenha esse adoption intenso, para que o colaborador dos nossos clientes consiga realmente entender o que é que está acontecendo na aplicação que está na mão dele, a tela tem que ser muito além de bonitinha, né? Conforme você falou, além de, claro, a tela ter uma beleza que agrada aos olhos de quem a usa, a forma com a qual o software está disponibilizando a funcionalidade, capturando a jornada em seu início e conduzindo aquele caso de uso até o fim da jornada, tudo isso tem que ser muito bem planejado, tem que ser desenhado com absoluto compromisso com aquele usuário e, mais importante, né, Custódio, não é feito na temperatura, no achômetro do profissional que está dentro da fábrica de software. Aquilo é validado pelo usuário que realmente vai fazer uso daquele caso de uso na vida real, né? Aquilo vai a campo novamente e só depois do sucesso na validação é que o primeiro bit de código é escrito, certo? Eu acho que alguns vão dizer que é sorte, né? Mas eu acho que tem um processo por trás aí, certo? Um processo bem relevante. A gente trabalha bastante para fazer isso ser algo realmente muito forte dentro da nossa crença, nossa forma de agir. Isso é um ponto muito relevante. Acaba realmente que muitas vezes a gente entende que uma interface bonita ou uma tecnologia robusta ou até muitas vezes uma visão de produto consistente resolve, mas na verdade a união de tudo isso com muito processo e organização é que de fato projeta um produto de sucesso, né? Um produto que o usuário vai querer consumir. E, de novo, quanto menos a gente impactar no dia a dia desse usuário, quanto menos a gente for um processo que vai bloquear o dia dele ou que vai trazer algum tipo de problema para ele, é melhor para a gente. Então, a gente tem que realmente trabalhar bastante nos bastidores aqui para tornar a coisa o mais fácil possível. Eu acho que o Eventos da Vida a gente acertou muito fortemente nesse processo, porque a gente está fazendo um trabalho como eu comentei, de início ao fim, onde o usuário não precisa ficar se movimentando no sistema e ele endereça questões sensíveis, como muito bem lembrado pela Débora, que muitas vezes o cara até tem dificuldade de expressar dentro da sua empresa. Então, é o melhor impacto possível que a gente está enxergando para essa solução. Muito legal, Custódio. Muito obrigado pela explicação, viu? Legal. Muito bem. Rafa, vamos contigo agora, meu querido. O Custódio comentou sobre vários testes que foram necessários nesse processo de construção de uma nova funcionalidade. Você que participou desse processo, compartilhe um pouco conosco. Como é que é essa experiência para o cliente, né? Até porque ter clientes parceiros faz absoluta diferença quando a gente está falando sobre trazer inovação, certo? É isso aí, Kiss. Eu acho que o principal resumo de tudo isso que a gente está dizendo aqui foi a questão da parceria com os nossos clientes realmente, tá? Os clientes, eles tiveram um papel fundamental no manuseio da ferramenta, na parte de elaboração dessa ferramenta, porque nós testamos isso em loco. Utilizamos várias pessoas dos nossos clientes, desde o pessoal de gerência, diretoria, até o pessoal mais operacional, pessoal de caixa, o pessoal que faz um trabalho e não tem assim uma expertise tão grande para manuseio de grandes tecnologias, né? E como foi dito aqui, essa etapa de olhar para a tela e conseguir fazer o negócio acontecer ali sem muitos cliques, sem muita demora, é o que chama mais a atenção dos nossos clientes, né? Foi comum ouvir durante os testes, nossa, é muito fácil de usar, nossa, que produto bom, isso vai facilitar a nossa comunicação com o RH, não vou ter mais que ir até o RH para entregar um documento. Então, tivemos inúmeros relatos, inúmeras ocorrências positivas, pessoas questionando
e elogiando o nosso produto, tá? E isso ainda se reflete hoje. Os nossos feedbacks que a gente colhe em cima desses testes que foram realizados é muito bacana, porque o cliente ele se sente parte, ele hoje se vê como responsável também pelo aquele produto que está na mão do colaborador dele, do funcionário que está fazendo algum envio de informação, enviando alguns dados para o nosso RH, para o RH deles, na verdade, né? Que legal, Rafa, muito interessante. Fala mais uma coisa para a gente, meu. Depois que uma funcionalidade que foi construída nesse processo todo cuidadoso, né, focado no colaborador, o que acontece depois que ela é implantada, né? Você tem exemplos aqui para que você pode compartilhar conosco de que como é que ficou a vida do cliente, né, depois que ele passou a utilizar o Eventos da Vida? Tem sim, Kiss. Durante algum tempo, o tempo de adaptação, que foi uma das preocupações que nós tivemos quando o usuário final começasse a usar a ferramenta, se isso demoraria muito para ser incorporado pelos funcionários, né? E foi muito rápido. Eu acho que, como a gente disse, como o Custódio comentou há pouco ali, a facilidade de manuseio da ferramenta é um atrativo muito grande, é o que traz uma agilidade maior, né? Muitos funcionários que antes se deslocavam até o RH, hoje não precisam mais fazer isso. Eu atendo um cliente relativamente grande do ramo de varejo e ele tem uma central de atendimento para os funcionários para N assuntos, entre eles atualização de dados cadastrais, atualização de informações para benefício, inclusão dos dependentes, tudo isso que a ferramenta hoje absorve, né? E esse cliente ele tinha um alto número de chamados, uma quantidade de chamados para inclusão, exclusão, para manutenção dos dados muito grandes. E depois que o Eventos da Vida entrou, que a ferramenta entrou no ar e foi incorporada pela utilização dos funcionários, esse número de chamados praticamente que zerou. Inexiste mais hoje a necessidade de se enviar um documento para o RH em papel. A gente tem aí um outro ganho, que é a economia de papel, né? E isso fez com que essa relação, essa quantidade de chamados fosse diminuída. Um outro ganho que vale citar, e aí eu tenho uma experiência própria com a ferramenta, que eu, uma vez voltando para casa da empresa, estava de transporte público, dentro do trem eu vi uma pessoa utilizando o nosso aplicativo, utilizando a nossa ferramenta, né? Óbvio que eu não fiquei olhando para ver o que o colaborador estava fazendo ali, mas basicamente isso mostra que é possível ser feito de qualquer lugar. E os clientes têm reconhecido isso muito fortemente. A gente tem recebido aí inúmeros elogios, inúmeros comentários positivos, trazendo essas principais características: a velocidade, a agilidade do produto, a segurança do produto na envio de documentos, colaborador podendo ele mesmo fazer o preenchimento dos dados, o que na nossa operação aqui de folha de pagamento, a quantidade de retrabalho foi muito diminuída nesse sentido. Porque antes o RH podia fazer um cadastro preenchendo algum dado errado, colocando alguma informação errada, e fatalmente isso voltava para um retrabalho na nossa operação. E não acontece mais, né? Obviamente ajustes são feitos, mas hoje aquele grande volume de retrabalho a gente não tem mais. E isso tudo fica dentro dos elogios que a gente recebe dos nossos clientes. Que legal, Rafa. Muito obrigado por compartilhar essa valiosíssima experiência conosco, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, agora eu quero passar uma mensagem para vocês que estão assistindo a gente aqui nesse webinar. Participem do webinar conosco, viu? Envie a pergunta que você tem aí, aqui na nossa caixa de texto de pergunta do webinar, que a gente tem um time de especialistas respondendo imediatamente para vocês essas perguntas, tá bom? E vamos lembrar, né? No primeiro episódio dessa série de webinars sobre administração de RH, a gente falou bastante sobre a gestão de benefícios no portal do colaborador. E vejam como o Eventos da Vida complementa tudo aquilo, não é? Se você não assistiu, não se preocupe. Navegue pelo nosso canal do YouTube, porque lá você vai encontrar o vídeo completo sobre esse episódio de benefícios. Tá? E aí eu quero aproveitar aqui para reforçar 3 elementos essenciais que a gente falou no primeiro episódio
sobre o que um portal de colaborador precisa ter. Vamos lá, vamos lembrar juntos aqui. O primeiro desses elementos que o portal precisa ter para ser bem sucedido é que ele deve ser único, né? Um único portal de registro, uma única fonte de dados. Então, é um único local onde aquele colaborador vai entrar e vai conseguir ter acesso às informações às quais ele procura e vai conseguir executar as ações que ele procura executar junto ao RH, junto à empresa que ele trabalha. O segundo elemento é que esse portal deve ser acessado por qualquer dispositivo, em qualquer lugar, né? Então, não importa se o seu colaborador está utilizando o computador de trabalho dele, não importa se ele está utilizando um tablet, se ele está utilizando um computador pessoal, se ele está utilizando um celular extremamente simples, um smartphone de baixo custo, se ele está utilizando um smartphone de alto valor agregado, não importa. A plataforma ela tem que funcionar do mesmo jeito, em qualquer device, em qualquer localização, oferecendo uma performance garantida para aquele colaborador. Ela precisa ser rápida, ela precisa ser fácil de utilizar, né? E agora, o terceiro elemento, que também é essencial em um portal do colaborador, é que ele deve oferecer uma gama completa de serviços para os colaboradores. Ele precisa ser útil, né? Portanto, ele deve incluir o máximo possível de funcionalidades relacionadas aos colaboradores e permitir que eles realizem tarefas simples da maneira mais eficiente e indolor possível. E aqui a gente tem esse ótimo exemplo do Eventos da Vida. Não é? Em vez desse portal que a gente disponibiliza para o colaborador de vocês ser algo que exige do seu colaborador que entenda que ao nascer um novo filho ele precisa incluir um dependente e após o dependente incluído ele deve solicitar um benefício, a gente vai lá e mostra para o seu colaborador, coloque aqui o seu novo filho. E a gente faz o ciclo completo daquela nova inclusão para que seja transparente para ele o que está acontecendo do ponto de vista burocrático, legal e de regras por trás daquela ação. Legal? Com Eventos da Vida, a ADP traz mais uma funcionalidade para tornar esse portal ainda mais completo para o seu colaborador. Custódio, eu vou voltar com uma questão para você. Uma vez que a sua área, né, é essa área de facilidade de uso, de experiência ótima dos colaboradores, você gostaria de destacar um outro ponto que é essencial quando a gente fala da experiência do usuário no portal do colaborador? Cara, não, eu acho que é legal trazer assim um pouco desse momento de transformação que a gente está passando como empresa, né? Acho que primeiro falando de um aspecto mais amplo, a gente já vem há alguns anos trabalhando muito fortemente dentro da questão de tecnologia como nosso principal fator chave de negócio. Então, a tecnologia dentro da ADP, e eu falo aqui a nível global mesmo, a gente realmente já entende que falar de RH, falar de folha de pagamento e não conectar isso com tecnologia, a gente está realmente fora do escopo, né? Ou seja, está completamente desconectado com o que o mundo está demandando e que as empresas, principalmente, estão demandando. E dentro desse universo de tecnologia, a gente vem fazendo vários movimentos e várias pequenas revoluções. E acho que uma das principais é essa, sim, a questão de trabalhar a experiência do usuário de uma forma muito mais estratégica, né? A gente vem fazendo isso já desde o lançamento do nosso novo produto aqui na América Latina, que é o Service Place, onde o Eventos da Vida se encontra, né? A funcionalidade está dentro desse produto. E acho que a principal estratégia nossa dentro desse universo de experiência do usuário hoje é realmente, como eu comentei já um pouquinho antes, transformar essas experiências em algo que traga muito mais valor para o usuário, que de fato ele consiga executar suas tarefas de uma forma com muito menos restrições, com muito menos problemas e dificuldades, né? E na verdade até olhando para o outro lado, com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade na execução, segurança, né? Também é um outro ponto importante, mas principalmente que durante essas etapas de desenvolvimento a gente consiga trazer muito mais essa mentalidade, né? A gente chama isso de User-Centered Development, né? Em inglês aqui, mas em português seria desenvolvimento centrado no usuário. Então a gente tenta focar muito fortemente em tentar entender os reais problemas, né? Então, reforçando um pouco do que eu já falei, a gente tem áreas dentro da empresa hoje que trabalham especificamente em pesquisa, né, com o usuário. A gente tem tanto isso a nível global quanto regional, que é para estar constantemente entendendo as necessidades, as melhorias que a gente pode vir a provocar e trazer para os nossos produtos, né? Então, quando a gente fala de Eventos da Vida, a gente fala de um projeto que está com uma solução no mercado e a gente vai estar sempre e constantemente revisitando essa solução para também trazer
que a gente acredita que seria a melhor experiência para os usuários, né? Então, isso é parte dessa transformação que a gente vem fazendo. A gente não está somente, como tu mesmo comentou, um termo muito usado dentro da tecnologia, a gente não é só uma fábrica de software, a gente realmente está desenvolvendo uma solução, um produto digital que vai impactar a vida das pessoas. E por impactar a vida das pessoas, a gente precisa entender o que é relevante para essas pessoas e o que de fato vai trazer valor para o mercado. Eu acho que esse é o principal ponto que a área de User Experience, né, de UX, vem entregando para esse ecossistema de tecnologia que a DP está se transformando. E eu acho que, assim, o principal ponto que eu acho que liga a necessidade de ter essa área muito fortalecida é que a gente quer transformar muito o futuro do trabalho, né? E o futuro do trabalho está muito ligado a isso. Esse é o nosso slogan global, né? Transformar o futuro do trabalho como corporação. E se a gente quer fazer isso, a gente realmente tem que ter o máximo de conexão com todos os pontos de contato que a gente tem com nossos consumidores e colaboradores para tentar trazer as melhores experiências. Acho que esse é o principal agregador aí, Cris. Muito obrigado, Custódio. Muito obrigado mesmo. É muito bom saber e poder afirmar que você, profissional de RH, quando escolhe pela ADP, você está escolhendo por uma plataforma que foi desenvolvida com esse cuidado, com esse processo, com essa inteligência de foco no usuário e que também conta com uma solidez tecnológica que é a nossa referência de mercado há mais de década, né? Você conta com uma plataforma de tecnologia que usa o que tem de melhor hoje à disposição do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, que conta com servidores extremamente seguros, que conta com redes de distribuição de informação bastante fortes, bastante poderosas, que garantem que o seu funcionário vai ter acesso veloz e pleno à nossa plataforma, independente da rede de celular dele, mesmo que ele esteja com uma rede de celular simples, a plataforma vai funcionar de verdade, né? A gente consegue entregar tecnologia para o teu funcionário sem que ele precisa ter espaço de armazenamento disponível no celular para instalar um aplicativo, né? Isso tudo parece simples agora quando a gente fala, mas se você não consegue ter um processo consistente de construção de plataforma, como aqui o Custódio está dizendo aqui, se esse processo não conta com uma base tecnológica muito consistente, você começa a entrar em armadilhas de o Android do meu funcionário não é compatível com esse aplicativo. Nada disso existe na solução ADP, né? A gente trabalha com tecnologias contemporâneas que permitem que essas funcionalidades e essas plataformas sejam distribuídas de forma plena para os seus colaboradores. Muito bem, pessoal. Já que a gente falou... Sim, por favor, Custódio. Só fazer um adendo importante, eu acho que uma das coisas que eu acabei até não trazendo, mas acho que pegando esse ponto justamente da robustez e das questões de tecnologia, né? Eu acho que é um assunto também que é muito legal de trazer, assim, que a gente vem trabalhando muito fortemente com o assunto de acessibilidade e algumas questões também orientadas à melhor forma justamente de construir, né, soluções que possam ser mais acessíveis por todas as audiências, né? Acho que isso é um assunto muito delicado também, importante. Acho que vale a pena abordar aqui até para a gente também, a gente sabe que tem diversos tipos de negócios que trabalham muito fortemente com esses assuntos, né? Então a gente trabalha para ter uma plataforma e um produto extremamente inclusivo, né, com bastante acessibilidade. Isso é um tema recorrente para o nosso dia a dia aqui, né? Lembrando que dentro da ADP a gente tem diversos níveis de iniciativas, como comitês, organizações internas assim, que trabalham esses assuntos, e isso naturalmente transborda para uma questão cultural e também de processo. Então, a parte de acessibilidade eu acho que é um ponto muito relevante. Saiba também nossa audiência, né, as empresas que estão nos vendo aí, que isso também é um assunto muito bem abordado aqui, e que também sempre é muito importante ter essa noção, né, do quanto muitas vezes as empresas nem estão tão preocupadas com isso, mas a gente, como provedor da solução, está trabalhando isso fortemente para agregar valor no seu negócio, né? Ou seja, para o cliente, para o seu colaborador, que daqui a pouco você tem uma necessidade específica, a gente está trabalhando muito fortemente para atender todos os casos. Acho que é importante trazer esse assunto também e dar uma lembrada para os nossos clientes aí. Obrigado pela inclusão, Custódio. Realmente, diversidade é algo que faz parte do DNA da ADP. Em todas as formas de expressão de diversidade, né? Isso também está presente na tecnologia que a gente entrega, seja para o profissional de RH, seja para o colaborador da empresa que nos consome, não é verdade? E o Service Place e o Eventos da Vida é um grande statement nesse sentido, né? Obrigado pelo completamento aí, viu, Custódio? Tá certo. Legal, pessoal. Agora me dirijo diretamente a vocês, nossa audiência, né? E aí eu digo a vocês, já que a gente falou sobre os serviços e as funcionalidades que
que o portal do colaborador deve ter, eu convido você para o próximo episódio que a gente vai fazer nessa série de webinars sobre como simplificar e agilizar tarefas administrativas para o seu RH e para os seus colaboradores. Nesse próximo episódio, a gente vai falar sobre admissão digital. Você não pode perder, né? A gente está chegando aqui ao fim desse webinar. Eu quero agradecer muito aos meus colegas que ajudaram a gente aqui com essa maravilhosa exposição de conteúdo para vocês, viu? E agradeço ainda mais a vocês que nos assistiram, tá? A gente trouxe aqui temas muito importantes de administração de RH e foi um bate-papo muito importante que abordou temas bastante interessantes sobre gestão de capital humano nas empresas. Muito obrigado a você que acompanha essa transmissão. Esse conteúdo estará disponível no nosso canal do YouTube e você vai poder assistir quantas vezes você quiser e vai poder compartilhar à vontade nas suas mídias sociais. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, a nossa audiência, e eu aguardo vocês no próximo episódio sobre admissão digital. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.